Olá, queridos irmãos, bom dia, tudo bem? Para mim é um privilégio, um prazer estar aqui novamente com vocês nesse momento de escola bíblica dominical. Momento onde nós podemos nos reunir, mesmo que infelizmente de forma remota, para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Para juntos, mesmo que de forma remota, conhecermos mais para colocarmos em prática. Vamos fazer uma oração para darmos início a esse período? Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade, que mesmo de forma remota nós temos de aprender, de estudar a Tua Palavra. Obrigado por cada irmão, por cada pessoa, Pai, que está ligada, que está assistindo esse momento de escola bíblica dominical. E que o Senhor possa tocar nos corações, que todos nós possamos sair sabendo mais da Tua Palavra e refletindo mais sobre a Tua Palavra e pensando e trabalhando em como colocar mais em prática a Tua Palavra, para não sermos apenas conhecedores, mas praticantes da Tua Palavra, como diz Tiago. Em nome de Jesus, abençoe esse momento, cada um no seu lar, para a honra e glória do Senhor. Amém. E, gente, dando continuidade ao nosso tempo de escola bíblica dominical, nós vamos para panorama do Antigo Testamento, agora no super 12 profetas menores, né? Nós passamos pelos profetas maiores e agora nós estamos entrando nos profetas menores. Só para lembrar qual a definição: profeta maior, profeta menor. Profeta maior normalmente são aqueles que escreveram mais conteúdo. Profeta menor são os profetas com menos conteúdo. Mas calma aí, essa regra geral tem alguma exceção? Então, não somente quem escreveu mais, mas também a relevância. Por que é importante falar isso? Porque bem na divisão dos profetas maiores e dos profetas menores, nós temos o quê? Daniel e Oséias. Daniel tem os seus 11 capítulos, Oséias tem os seus 14 capítulos. Só que Daniel tem 11 e está no profeta maior. E Oséias tem 14 e está no profeta menor. Como assim, Rodrigo? Basicamente, gente, o tamanho, o conteúdo escrito, mas também a relevância, tá? Nesse caso, Daniel é considerado um livro mais relevante para toda a história, né, do contexto bíblico, tá bom? Então, por isso que Daniel fica como profeta maior e Oséias o primeiro dos 12 dos profetas menores, tá? Gente, hoje nós estaremos disponíveis no Facebook, né? Espero que todos os irmãos da igreja estejam no Facebook. Eu espero já estar vendo aqui, né? Bom dia da dona Ângela, bom dia do Marcão, bom dia do Adriel, bom dia da turma toda aí. Mas também estaremos disponíveis no YouTube, tá bom? É importante vocês terem acesso, né, a essa aula, mas a interação, que é muito importante, atenção, a interação é pelo Facebook. Gente, é muito importante que mesmo remotamente você interaja. Tá? A sua pergunta, a sua colocação vai enriquecer esse momento de aula. Vamos todos participarem, tá bom? Conto com a participação de todos vocês e vamos lá para os nossos profetas menores, começando com Obadias. Mas antes de começarmos, a primeira pergunta para a participação. Já vou motivar você, tá? Você que já está aí conectado. E já comece aí a digitar, colocar a sua opinião. Qual o significado dos nomes dos livros Obadias, Joel, Amós e Oséias? Desculpe um erro de português, né? Conjugação. Mas qual o significado dos nomes dos livros Obadias, Joel, Amós e Oséias? Já digite aí, já interage aí. Vamos interagir, tá bom? Então, dando continuidade, vamos para a visão panorâmica do primeiro livro a ser visto, que vai ser o livro de Obadias, tá? Autor do livro, Obadias, o próprio Obadias, data 845 anos antes de Cristo, tá? A ser antes de Cristo. Local onde aconteceu, Reino do Sul. Lembrando que já tinha divisão, tá? Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá, tá bom? O alvo, vocês vão ver muito falando dos Edomitas, tá? Que são os descendentes de Esaú, que também foi chamado de Edom. Então, os Edomitas são os descendentes de Esaú. E vamos falar também de Judá, tá? Isso no pré-exílio, tá? Antes do cativeiro. O versículo-chave é Obadias 1:21, já vamos ler todos juntos, e a palavra-chave é punição,
tá bom? Mais um momento importante, tá? Gente, eu queria desafiar cada um de vocês, eu falo isso todo início de EBD, mas é uma coisa muito importante. Esteja com a sua Bíblia aberta, ou com o seu celular aberto no aplicativo da Bíblia. É muito importante que você interaja comigo, que você interaja com a Bíblia, para aumentar a sua capacidade de absorção. Se você gosta de anotar, tome notas, grife na sua Bíblia mesmo, faça anotações, ou então num caderninho, se você não gosta de grifar a sua Bíblia, anotar, anote num caderninho, anote no próprio celular, faça lembretes, é muito importante isso para o seu crescimento, para a sua maior absorção do conteúdo, tá bom? Então vamos lá para o versículo chave de Obadias 1, que é Obadias 1:21. E subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Tá? Esse é o versículo chave. Eu vou falar um pouco rápido, tá? Porque nós temos 4 livros para comentar, mas eu quero muito que você não fique perdido e vamos interagir juntos aí, tá joia? Um destaque de Obadias. Qual que seria um destaque de Obadias? Um destaque de Obadias seria a armadilha do orgulho. Tá? Obadias é um livro pequenininho, mas é interessante como ele enfatiza essa questão da armadilha do orgulho. Um tema tão relevante hoje, vocês concordam? Puxa, para mim, no meu contexto de trabalho e de vida, é um tema muito, mas muito, muito mesmo atual e relevante. Vamos para um versículo que fala desse contexto. Deixa eu passar só para a imagem, para não... Opa, só PowerPoint para não atrapalhar. É um versículo, é Obadias 1:3, tá? Abra sua Bíblia comigo, vamos ler. A soberba do teu coração, olha a palavrinha aqui, a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Percebe? A soberba, o autismo, né? Está se achar muito, tá? Então, aqui vamos então para a armadilha do orgulho, um esboço rápido do nosso livro, tá? Um esboço do nosso livro seria uma sequência de causa, condenação e consumação, tá bom? Causa, condenação e consumação. Deixa eu só colocar para rodar aqui o cronômetro, senão eu empolgo e vou falar mais de 1h15. Causa, normalmente a causa e a condenação eles vão estar muito próximos um do outro aqui, tá bom, gente? Mas vamos lá, vamos abrir novamente lá em Obadias. Arrogância de Edom. Nos versículos de 1 a 4 você consegue ver isso claramente, mas eu queria somente o 4. Embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Tá? Essa é a questão da arrogância deles. E o Senhor já falando sobre condenação. Tá bom? Antagonismo, tá? Antagonismo, essa palavra bonita, tem a ver com qual que vai ser o ator que vai ser o antagonista, né? O ator antagonista, né? do filme, aquele ator que faz oposição ao herói, vamos dizer assim. Então, antagonismo de Edom é a oposição de Edom. Tá? Nos versículos 10 a 14 nós podemos ver essa oposição, mas eu escolhi o versículo 10 para nós lermos. O versículo 10 diz: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Muito pesado, né? Essa palavra para os edomitas aí, a descendência de Esaú, tá? Mas palavras do Senhor. Condenação, né? A destruição de Edom, de novo, né? Agora o versículo 9, que é um anterior que a gente acabou de ler. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Né? Novamente, condenação. E agora, consumação. A aniquilação de Edom, versículos 15 e 16, e livramento de Judá. Vamos ler o 15 e 16. O dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. No versículo 15, gente, ele diz: o dia do Senhor está perto. Essa palavra, esse tema, o dia do Senhor, nós vamos ver algumas vezes, tá? Nós vamos ver algumas vezes esse tema, né? Essa frase, o dia do Senhor. Nesses 4 livros que nós estamos estudando, nós vamos ver que vai ficar mais claro ainda em alguns dos próximos aí, tá bom? Mas vamos lá.
E aí vai o livramento de Judá, né? Faltou o livramento de Judá. Os versículos 17 e 18 diz o seguinte: mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. E aqueles se acenderão contra eles, e os consumirão. Não haverá sobrevivente da casa de Esaú. O Senhor o disse. O Senhor o disse. Palavras do Senhor. Tá? Continuando, tá? Obadias em uma frase, né? Se formos resumir Obadias em uma frase: o julgamento de Edom por causa da arrogância dos edomitas para com o Senhor. Tá? Repetindo, o julgamento de Edom por causa da arrogância dos edomitas para com o Senhor. Obadias em uma frase. Tá? Teologia em Obadias. Tá? Teologia em Obadias. A lei de Deus é universal. A lei de Deus era universal. Como assim? O que tem a ver isso em teologia? Deixa eu pegar minha colinha aqui, né? Deus exige de outras nações os mesmos critérios que exige do seu povo escolhido. Então a lei de Deus, ela não passou, né? Ela é presente. E Deus exige o mesmo critério sobre todos, para todos, né? E Edom, os edomitas, eles são cobrados por causa da soberba, que é algo que Deus condena, por causa da violência, por causa da desonestidade, por causa da crueldade, tá? E acabam sendo, vamos dizer, tendo sobre si a condenação a partir da desobediência. E o outro ponto é a soberania de Deus. Esse ponto da soberania de Deus é interessante porque antes do nascimento de Esaú e Jacó, Deus já havia anunciado que Esaú serviria a Jacó. Então isso é a história mostrando a soberania, o controle de Deus, né? A descendência de Esaú nunca saiu da mercê da soberania de Deus, nunca. Deus sempre esteve soberano na história, soberano sobre os edomitas, soberano sobre Israel. E o resultado de tudo isso é o julgamento de Edom no dia do Senhor e o estabelecimento do reino de Deus também sobre Edom. Tá bom? Então aí é teologia em Obadias, tá? Aplicação. Deixa eu tirar aqui o meu rostinho, né? Para não ficar em cima da aplicação. Qual seria a aplicação de Obadias desse contexto que nós estamos vendo até agora? Obadias nos mostra que mesmo que rejeitemos a vontade de Deus, ainda estamos submissos à sua soberania, né? Isso é bem interessante, porque o povo que despreza a existência de Deus, né, a vontade de Deus, ele não foge, não tem como fugir à soberania de Deus. Né? Ser indiferente ao sofrimento também é rejeição da vontade de Deus. Então não queira viver só para si. Não seja egoísta, não pense só em você. Seja generoso, amoroso e, principalmente, submisso ao nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Tá? Aplicação de Obadias. Amém? Então, passado Obadias, vamos para o nosso próximo livro. E o nosso próximo livro, ele é o livro de Joel. Então, já folhei a sua Bíblia aí para o livro de Joel. Tá? Já abri a minha aqui também, já folhei. Tá? Lê lembrando, você já participou? Marcão, deixa eu ver se o Marcão já escreveu alguma coisa aqui. Deixa eu ver se o Rony já escreveu alguma coisa aqui. Brincadeira, gente, mas participem, tá? Qual é o significado do nome do livro Joel? Daqui a pouco nós vamos falar, né? Obadias, Joel e todos os livros. Mais informações, uma visão panorâmica, tá? Do livro de Joel. Primeiro autor, Joel, a data 830 anos antes de Cristo, tá? Local, Reino do Sul, tá? Alvo, Judá, pré-exílio, antes, né, do cativeiro. Versículo-chave, vamos ler, tá bom? É Joel 1,15. E a palavra-chave, julgamento. Então vamos para o versículo-chave. Versículo-chave. Opa, aqui. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto,
e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Lembra que eu comentei com vocês sobre o dia do Senhor? Então, Obadias falou, e agora Joel também falando, né? Uma ênfase no dia do Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Então, aqui, visão panorâmica e versículo-chave do livro de Joel, tá bom? Um destaque de Joel. Qual seria um destaque de Joel? E é basicamente o que nós acabamos de comentar. O dia do Senhor. Tá? Vamos ver como destaque do livro de Joel, o dia do Senhor. Vamos continuar aqui e vamos ver o esboço do livro, né? Enxergando o livro de Joel de uma forma mais abrangente, tentando ver um pouquinho de todos os pedaços importantes do livro de Joel, nós vamos ver basicamente a parte de história e a parte de profecia, tá? Histórico e profético, tá? E histórico nós temos o quê? Joel falando, tá? No profético, o Senhor, Deus falando, Jeová falando. E aí, Joel, no histórico, ele fala da necessidade de arrependimento, tá? Normalmente vai vir muito, vocês vão ver nos próximos livros, inclusive em Oséias, né? Quando se fala do dia do Senhor e se fala muito desse tema, normalmente se fala também da questão, óbvio, né? Da necessidade do arrependimento. O povo olhar para o dia do Senhor e falar, vocês precisam se arrepender hoje. Vocês precisam arrepender agora. Arrependimento é algo urgente, é algo que precisa acontecer agora, tá? E aí vem, né, o anúncio do julgamento. Então, da mesma forma, eu queria falar o esboço, né, de forma breve, mas eu queria ler pelo menos um versículo com vocês desses tópicos, né, do esboço do livro de Joel. Então, abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 1, e aí vem o anúncio do julgamento. Né, vai do capítulo 1, do versículo 1 até o 12, mas nós vamos ler apenas o versículo 5, que diz o seguinte: despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Porque foi tirado da vossa boca. Então aqui eles estão anunciando já o julgamento. Qual que é a reação esperada em relação a esse anúncio? Tá? Falou sobre o julgamento e qual que é a reação que se espera? Tá falada lá nos versículos 13 e 14. Então nós vamos ler os dois versículos que são bem interessantes, tá? E qual que é a reação esperada? Cingivos de pano de saco e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de pano de saco. Durante a noite, ministros do meu Deus, pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. E clamai ao Senhor. Essa é a reação esperada, arrependimento. O jejum, nesse caso aqui, no contexto de se humilhar, de humilhação, de falar, nós não somos nada, vestidos de pano, de saco, no pó, e clamando por arrependimento, restauração, avivamento na presença do Senhor. E a descrição do julgamento. A descrição do julgamento é dos versículos 15 a 20, também do capítulo 1, mas eu escolhi o versículo 15, que é o versículo tema, né? O versículo chave, que é ai do dia, pois o dia do Senhor está perto e virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Os meios do julgamento. Quais serão os meios do julgamento? Né? Isso está no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 17, mas eu queria ler os versículos 2 e 3 com vocês. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Então aqui falando sobre o povo que vai vir ser instrumento de juízo, instrumento de juízo, tá? E a ênfase, como que eles virão? Que a terra era um jeito antes deles virem, um jeito depois totalmente desolada,
Tá? Profético, né? Jeová falando, e aqui é muito interessante, gente. Toda a parte de julgamento, toda a parte da história, toda a parte da necessidade de arrependimento, mas aqui Deus falando sobre certeza de misericórdia. Olha que benção. Olha aqui, vamos ler o anúncio do livramento no presente, né? Um anúncio para livramento naquela época e depois um livramento no futuro. Então vamos no capítulo 2, dos versículos 18 a 27, é livramento. Mas eu queria ler com vocês do 20 a 27. Por que eu queria ler do 20 a 27? Porque eles são versículos conhecidos, tá? São versículos conhecidos. Deixa eu só achar aqui, calma aí. Isso mesmo. Deixa eu ver se eu só não pulei alguns versículos que eu queria ler com vocês. Não, é depois que eu vou ler ainda. Tá, 20 ao 27, vamos ler. Farei o exército do norte partir para longe de vós. Né? Já está falando da retirada do exército que estava oprimindo. E lançá-lo-ei numa terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro e subirá o seu fedor, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os passos do deserto reverdecem, as árvores dão o seu fruto, a vide e a videira dão a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos deu em justa medida a chuva. Em justa medida a chuva. Ele faz descer a chuva, a temporã e a seródia, como outrora. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restitui-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente até ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Amém? Que texto lindo, né? Um texto lindo de Joel. Tá? E que é um texto que fala sobre livramento presente. O livramento futuro. O livramento futuro, eu queria ler o versículo 2:28. Tá? E diz o seguinte. 2:28. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Isso é mais para frente, tá? Então ele está falando do futuro. Vamos falar mais um pouquinho agora, dando continuidade a alguns detalhes interessantes, né, do livro. Tá? Então vamos para alguns detalhes. Logo no início do livro, nós acabamos de ler um texto que falou sobre o gafanhoto. Né? E aí, Rodrigo, que gafanhoto é esse? Que história é essa? Né? Então, se você for no capítulo 1, tá? No capítulo 1, você vai ver lá no versículo 4 falando do gafanhoto. Né? Eles tiveram uma praga de gafanhotos. Então fala do gafanhoto cortador, do gafanhoto migrador, do gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. Então o gafanhoto fez um estrago grande, os gafanhotos, né? Na plantação deles. E não somente o gafanhoto. Tá? Depois, no contexto dos gafanhotos, teve o quê? Uma seca. E se não bastasse a seca, queimadas. Tá? Onde que você vê isso? Você vê no 1:12, tá? Que vai falar sobre a vide se secou, a figueira se murchou e assim por diante. E no 19:20 vai falar sobre queimada. Aí, ó, a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Né? Então, falando sobre o contexto, um contexto bem difícil, mas é um contexto relativo ao dia do Senhor, que vai ser bem difícil para... Claro, né? O dia do Senhor vai ser, pensando no dia do Senhor futuro, vai ser um dia muito ruim para aqueles que não têm o Senhor como seu único suficiente Senhor e Salvador das suas vidas, né? Então, e aqui nesse contexto ainda tem a questão da invasão militar,
né? Se você pegar o capítulo 2, do versículo 1 a 10, a gente já leu alguns versículos, está falando sobre a invasão militar que ia tomar, né, o povo. Ia fazer mal, né, como a gente viu, né, fazer uma desolação. E aqui nesse contexto também nós temos o quê? E esse texto aqui é um texto lindo, também é um texto muito conhecido. A Joel é um texto bem conhecido, né? Apesar de ser um profeta menor, ele tem esses textos. O texto da chuva seródia é um texto temporâneo, seródia é bem conhecido, né? A questão da restituição, tem alguns que usam de uma forma meio indevida, mas é bem conhecido. Mas agora também nós temos a questão do chamado arrependimento e oração, que é muito importante. Eu queria ler com vocês, capítulo 2, do 12 a 17. Assim diz a palavra do Senhor, né? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em amor, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum. Proclamai um dia de assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, essa é uma música, né, do Fernandinho, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Tá? Então é um texto fantástico, eu gosto muito desse texto, ele fala, e tem outros lugares que fala também, não adianta rasgar as vestes, mas o que Deus quer é você rasgar o seu coração, que é algo verdadeiro, algo de dentro, não algo externo, mas algo dentro, um chamado ao arrependimento, um chamado à humilhação, um chamado à oração, ao jejum verdadeiro, ao jejum de arrependimento, de se jogar ao pó e buscar o quê? Novamente, avivamento. Novamente buscar vida no Senhor. Né? E aqui nós temos o tópico, né, que eu já comentei, nós já lemos, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, um chamado para o jejum. Um jejum de buscar se humilhar, buscar estar no pó perante o Senhor, buscar mostrar, eu não sou nada, eu sou pecador e Deus é a minha salvação. Eu sou pecador e eu me arrependo, estou arrependido. Né? Esse chamado de jejum, um jejum de estar na presença de Deus, buscando a Deus intensamente, reconhecendo quem nós somos, pecadores, e quem Deus é o grande Salvador. É o grande todo-poderoso. Livramento e bênçãos por parte de Deus. Né? Um dos tópicos também muito importante. 2 do 18 ao 27. Eu queria ler o 18 com vocês. Diz assim, então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. Tá? Versículo 18. E o versículo 23 a 27 a gente já leu, que é a parte do... Que o povo não vai ser envergonhado para sempre, né? E que saberão que Ele é o Deus do povo. E também temos promessa sobre o Espírito Santo, tá? A promessa sobre o Espírito Santo também nós já lemos, né? No versículo 28, e depois derramarei o meu Espírito sobre toda a terra. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa promessa do Espírito Santo. Né? Joel e o Novo Testamento. Joel e o Novo Testamento. Tem alguma relação entre o livro de Joel e o livro do Novo Testamento? Será que tem? Tem, gente. Tem uma relação, né? Qual que é a relação? No dia de Pentecostes, né, o apóstolo Pedro usou a profecia de Joel. Qual profecia? Desculpa, gente. O que nós acabamos de ler. Mas eu vou ler de novo. E depois derramarei o meu Espírito sobre toda a terra, a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei
o meu espírito. Então, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, Pedro, ele leu esse texto, né? E na verdade ele leu completo até o versículo 32, tá? Para justificar o que estava acontecendo ali. Aonde que você pode conferir isso? Você pode conferir lá em Atos 2, 16 a 21, que é uma réplica do que nós estamos lendo aqui, do capítulo 2, do 28 até o 32, tá bom? Então é bem interessante. Joel, o Novo Testamento, um ponto, um marco, né, muito interessante aqui, que é o Pentecostes, descida do Espírito Santo, e aqui o texto que nós estamos acabando de ler, um texto que estamos acabando de estudar juntos aqui, tá? Continuando, Joel em uma frase, tá? Joel uma frase. O julgamento histórico contra um povo insensível espiritualmente anuncia um julgamento cósmico e universal, né? O dia do Senhor, mas aqui também apontando para o dia do Senhor lá da frente, tá? O julgamento histórico contra um povo insensível espiritualmente anuncia um julgamento cósmico e universal. Tá? O dia do Senhor, que foi a palavra e o chamamento, né? O chamariz. E aqui, teologia em Joel. Teologia em Joel. Tá? Qual é a teologia em Joel? Ação do Espírito Santo. Deixa eu pegar aqui os meus comentários, tá? Ação do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade é revelada no Antigo Testamento como o Espírito do Senhor, né? Que habilita pessoas escolhidas a liderarem o povo de Deus. A presença do Espírito Santo nessas pessoas lhes capacitava a governar, a profetizar em nome do Senhor. Entretanto, Joel apresenta o Espírito Santo sendo derramado sobre todo o povo, né? Sobre todo o povo de Deus. Isso apontando lá para frente e o que acabou acontecendo em Pentecostes. Teologia em Joel. Deus é Salvador. Tem um texto muito conhecido em Joel, que é justamente, né, Joel 2, versículo 32, que diz o seguinte: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é um texto muito conhecido, né? E a declaração de Joel repercute na compreensão cristã de salvação apresentada no Novo Testamento, né? A questão de todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que se prostrar diante do Senhor, que clamar a um Deus de forma genuína, reconhecendo o seu coração, e será salvo. E uma concepção já voltada e olhando lá para frente também na questão do Novo Testamento. Tá? Continuando, aplicação. Tá? Pensando numa aplicação. Joel usou a situação adversa que viviam para ensinar sobre arrependimento e perdão. Tá? Essa é uma mensagem válida para todos os momentos adversos que vivemos. Aprenda com a adversidade e descanse na soberania de Deus. Gente, é bem interessante porque nós acabamos de ler de forma resumida, mas eu queria motivar vocês. Desculpem que eu tô com a minha carinha aqui no Google. Não queria falar com você não, tá? Tô com o meu rostinho aqui na frente. Mas a gente acabou de ler, eu queria motivar vocês ao que é lerem esses livros. São livros muito preciosos, gente. Joel é de muita preciosidade. E aí ele conta toda essa questão desse contexto de gafanhoto, contexto de seca, contexto de queimadas, o contexto de um exército vindo para destruir. E dentro desse contexto ele chama para o quê? Para o arrependimento e para olharem para o perdão de Deus, tá? Arrependimento e perdão de Deus. E essa é uma mensagem válida para quê? Para todos os momentos adversos que vivemos, inclusive o momento adverso que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo um momento diferenciado da história da humanidade. Um momento adverso, um momento, acredito que não muito favorável, né? E nesse momento nós temos que o quê? Aprender. E a palavrinha muito forte aqui, descansar na soberania de Deus. Lembrar que Deus não perdeu o controle da história. Gente, Deus é soberano sobre o Covid-19, tá? Deus é soberano sobre o Covid-19. O Covid-19 não pegou Deus de surpresa, tá? Saibam disso. Deus não foi pego de surpresa com o Covid-19. Deus sabe de tudo isso. E existe para nós, servos de Deus,
aprendizado. Há aprendizado nesse momento e crescimento. Tá? Não percam essa oportunidade de aprender, não percam essa oportunidade de crescer, não percam essa oportunidade para pensar, será que eu não tenho algo para me arrepender? Será que eu não tenho algo para pedir perdão ao nosso Deus? Olhe para dentro, olhe para o seu interior. Né? Não é rasgar as vestes, mas é momento de orar, momento de se voltar ao Senhor e não rasgar suas vestes, mas rasgar o seu coração na presença do Senhor, como nós acabamos de ler. Se humilhar, até mesmo, de repente, ter um momento de jejum, mas um momento de jejum é correto, um momento de jejum é onde você se abstém da alimentação, para focar no Senhor, para focar em você se arrepender, você se humilhar na presença do Todo-Poderoso e buscar intimidade com o Senhor. Amém? Amém? Então vamos caminhar mais um pouquinho? E aqui nós temos respostas às nossas perguntas, tá? Respostas. Então, para um primeiro momento, eu não vi ninguém aqui escreveu corretamente, né? Não vale o Marcão, não vale o Alfredo, nem o pastor Samuel, mas temos aqui algumas respostas já à nossa pergunta, né? Qual o significado dos nomes dos livros? Então tá lá, Obadias. Obadias a sua origem é servo de Deus. Joel, o Senhor é Deus. Amós, aquele que carrega um fardo. Oséias, o Senhor é a salvação. Que bacana, né? Então não deixem de copiar, não deixem de anotar, não deixem de preencher aí no enunciado que o pastor já entregou para cada um aí no início, né? Já no início desse tempo, né? Do nosso tema do Antigo Testamento. Bacana? Vamos lá então, vamos continuar. Pergunta! Tivemos uma resposta, mas temos nova pergunta. Por quê? Porque eu quero vocês participando, quero ver pulando aqui as perguntas, as participações, né? Tornar esse momento mais produtivo para todos nós. Gente, é uma pergunta interessante, na minha opinião. Será que ainda hoje, existe idolatria? A idolatria vai estar caminhando junto com a palavra prostituição e vocês vão entender melhor no livro de Oséias. Em nosso meio, existe algum tipo de idolatria? E agora, quando eu digo em nosso meio, eu não estou falando na cidade de Extrema, tá, gente? Quando eu digo em nosso meio, estou dizendo no meio da nossa comunidade local. No meio dos irmãos em Cristo da Igreja Batista de Extrema. No meio dos irmãos em Cristo que estão assistindo essa escola bíblica dominical. Será que existe idolatria? Nossa, Rodrigo, idolatria, que negócio pesado. Você perguntar se existe isso no meio da igreja, que pergunta mais estranha, que pergunta sem sentido. Será, gente? Será? É para perguntar e eu queria que você colocasse aqui quais são os ídolos que nós podemos facilmente ter e ver em nosso meio. E quando eu digo nosso meio, não aponte o dedo para o outro. Pega os dedão, ó. Pense você. O que pode estar ocupando o lugar de Deus na sua vida? Isso é idolatria. O que pode estar ocupando o lugar de Deus na sua vida? Será que existe alguma coisa ocupando o lugar de Deus na sua vida? Alguma coisa que tem dominado a sua vida, tem tomado o seu tempo, tem te direcionado nas suas decisões? Você tem reverenciado essa coisa? Tem se prostrado assim literalmente? Ou não, você tem se reverenciado na questão de dedica seu tempo, dedica sua energia, sua saúde a essa coisa? Pense. Vamos pensar e vamos digitando aí. Vamos interagir. Eu acredito que essa é uma pergunta muito boa, né? Vamos interagir todos nós juntos aí, tá bom? Então, continuando, o nosso próximo livro é Amós, tá? Então vai aí, abra sua Bíblia em Amós. Já abri a minha aqui em Amós, tá? Visão panorâmica do livro de Amós, tá? O autor, Amós, data 760 a.C. Local, nós falamos muito do Reino do Sul, agora nós vamos para o Reino do Norte, né? Para Israel. Alvo, o povo de Israel. Versículo-chave, Amós 5, 22, já vamos ler. E a palavra-chave, juízo divino, tá? Juízo divino. Vamos lá então.
para o versículo chave. Tá batendo aqui, calma aí, só em nosso PowerPoint. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Olha que texto forte. Isso é Deus falando que não vai se agradar dos sacrifícios. Por quê? Por que ele está falando que não vai se agradar dos sacrifícios? Por que a palavra-chave é juízo divino? Então vamos estudar mais um pouquinho, vamos nos aprofundar agora em Amós, tá bom? Vamos lá. Um destaque de Amós. Qual que seria um destaque de Amós? Amós, o destaque é o profeta contra o mundo. Ô, Rodrigo, que tema mais estranho, mas é a questão de Amós contra todo um contexto daquela época, tá? Nós vamos ver, a história de Amós mostra que ele teve até que se posicionar contra um outro sacerdote da época. Eu acredito que deve ter sido muito difícil para Amós, que foi um profeta chamado pelo Senhor para se posicionar contra um sacerdote, teoricamente um servo do Senhor, tá? Mas vamos lá, vamos caminhar aqui para entender um pouquinho mais sobre Amós. Pensando no esboço do livro, tá? Qual que seria um esboço, vamos dizer assim, um resumo do livro de Amós? O livro de Amós, eles são 8 profecias do julgamento vindouro sobre as nações, tá? 8, tá? 8. 8 profecias do julgamento vindouro sobre as nações. Isso está onde? Desde Amós 1, versículo 2, até Amós 2, capítulo 2, versículo 16. Vamos ler os versículos 6 a 8 do capítulo 1. Então pegue sua Bíblia aí, vamos ler. Leia comigo aí. 6 a 8. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregar a Edom. Porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Ascalon. Tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Tá? Dentro do livro, nós temos 5 sermões, tá? Dentro do livro de Amós, nós temos 5 sermões, desde o capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 14. Tá? Não vou ler os sermões, aí fica o desafio para vocês lerem, tá? E aí nós temos também 7 visões. Tá? Onde estão essas 7 visões? Está lá no capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 15. Então tem visão, por exemplo, uma das visões é um cesto de frutos maduros. Tá? Um cesto de frutos maduros. Aqui, já que a gente está perto aqui no capítulo 8, um pouquinho antes do capítulo 7, tem a questão de Amós e Amazias. Tá? Aí, então fala assim no versículo 10. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Olha que coisa, gente, o sacerdote falando sobre Amós. E aí Amós respondeu, Jeroboão morrerá. Na verdade, ele estava comentando o que Amós dizia, Desculpe. Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora da sua terra, para o exílio. Na verdade, já estava falando sobre o exílio. Tá? Então, aqui, olha, Amós, tendo que se posicionar perante um sacerdote que, teoricamente, teria que estar aqui do lado de Amós, percebendo e ajudando Amós, mas aqui é o contrário. E um tema comum tá no livro todo de Amós. Qual que é um tema comum? Amós ele fala muito contra a injustiça social. Tá? Fala sobre balança enganosa, fala sobre a questão de não tomar cuidado com os pobres e assim por diante. Tá? Pisar sobre os necessitados e assim por diante. São vários os pontos que Amós bate muito em cima, mas sempre voltado aqui, um tema muito central, um tema recorrente no livro de Amós,
ele falando contra a injustiça social, muito presente, tá? Nos dias de Amós. Amós em uma frase. Como que seria Amós em uma frase, uma única frase? Profecias, pregações e visões a respeito de quão longe o povo de Israel estava de Deus e como eles seriam disciplinados. De novo, profecias, pregações e visões a respeito de quão longe o povo de Israel estava de Deus, quão distante, e como eles seriam disciplinados. Né? Amós em uma frase. Tá? E teologia em Amós. Tá? Teologia em Amós. Primeiro, a palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus aqui em teologia em Amós. A palavra de Deus é poderosa e eficaz, gente, né? A palavra de Deus é poderosa e eficaz. E Amós, ele destaca o chamado a ouvir a palavra de Deus. Para quê? Para juízo, para correção e para condenação, tá? São vários os lugares que Amós destaca o chamado a ouvir. Por exemplo, Amós 3:1, né? Se a gente for lá abrir e ler, tá? Ouvi essa palavra que o Senhor fala contra vós. Olha como que ele destaca que é a palavra de Deus, né? Ele fala, é a palavra de Deus trazendo para vocês, né? Diretamente para vocês, falando sobre juízo, falando sobre correção, falando sobre condenação. Tá? E ele fala e bate muito na tecla de o povo de Israel ignorar, né? Decidiu ignorar a palavra de Deus e o profeta de Deus. E também ele fala sobre teologia em Amós, a fidelidade à aliança. Né? Como assim? Então, apesar dos muitos pecados relacionados à injustiça social, né, que é o tema central, né, do que é recorrente, o profeta fala muito disso, apesar disso, Deus cumpriu a sua parte da aliança, ao suscitar o quê? Remanescentes. Tá? Remanescentes dos quais ele reergueria seu povo eleito. Tá? Onde que a gente pode ver isso? Você pode abrir sua Bíblia lá em Amós 9, no versículos 8 e 10. Diz assim, os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas, contudo, todavia, entretanto, não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Tá? Diz o Senhor. Então, teologia em Amós. Tá? É a palavra de Deus, né? Central, né? A palavra vinda de Deus e falada para o povo através de Amós, e a fidelidade, a aliança, a fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel a si mesmo. Né? O Senhor é fiel a si mesmo, porque Ele é fiel. Não porque o povo merece. O povo não merecia de jeito nenhum. Tá bom? Continuando, aplicação. Essa aplicação, gente, é fantástica. Deixa eu só tirar meu rostinho aqui da parte da aplicação, tá? Amós, gente, ele não era pobre, mas denunciou a injustiça contra os pobres. Amós não morava em Israel, mas denunciou a injustiça de Israel. Amós não era profeta, mas foi usado como profeta. Agora vem uma pergunta. Como você, como eu, temos respondido às injustiças e se tornado ferramenta nas mãos de Deus? Como nós temos respondido às injustiças e nos tornado ferramentas nas mãos de Deus? Gente, nós estamos num momento difícil de novo, né? Falando. E momento onde não somente é questão de injustiças sociais, né? Podemos ver, às vezes, pessoas que têm posses aproveitando desse momento, mais ainda, né? Para pisar mais ainda nos pobres, pisar mais ainda nos necessitados. Mas como nós temos agido nesse momento? Será que nós temos tentado prestar atenção nos pobres, nos necessitados, nas pessoas menos favorecidas? E fica essa questão. Deus incomodou muito o meu coração porque eu tive que fazer um exemplo próprio. É ruim falar da gente mesmo, né? Mas eu queria dar um testemunho rápido aqui. Eu fui chamado, eu tive que ir numa ruazinha aqui perto de casa para ver uma situação. E aí eu fui lá, e ao passar, eu ter que pedir uma informação, bati numa casa,
E eu percebi uma família muito humilde, sabe? Muito humilde. E eu fiquei olhando e falei, nossa, eu não sabia que tinha casos de famílias tão humildes, assim, tão perto de mim, e eu sem fazer nada. Deus me incomodou muito o coração e eu acabei fazendo algo para aquela família, não para me honrar, não para me glorificar, mas para a honra e glória do Senhor. E falei para ela que a gente faz isso é por amor a Deus, e Deus nos ensina a amar as pessoas. Mas e o que nós temos feito, né? Como nós temos respondido às injustiças, ao contexto social em nossa volta? Será que nós temos tentado ser ferramentas nas mãos de Deus? Mais uma reflexão, né? Vamos continuar. Pergunta. Eu nem respondi a última pergunta, a questão da idolatria, né? Mas tem mais uma pergunta aí, que é uma pergunta de contexto para a entrada ao nosso último livro, tá? É contexto para a entrada no livro de Oséias. Pergunta: você se casaria com uma pessoa sabendo que ela não lhe seria fiel? Então vamos lá, adolescente, Nicolas, Adriel e assim por diante, Gabi, Gabriel e vários outros adolescentes aí, Lívia. Você se casaria com uma pessoa já sabendo, tendo consciência que ela não lhe seria fiel, que ela seria infiel a você, que ela te trairia? Nossa, que pergunta, hein, Rodrigo? Essa resposta é fácil. A maioria vai falar, não, claro que não, tá louco? Mas isso é contexto, tá? Contexto para o nosso próximo livro, né? O livro de Oséias, né? Visão panorâmica. Oséias, autor Oséias, data 740 anos antes de Cristo. Local, Reino do Norte, né? Israel. Alvo, povo de Israel. Versículo-chave, Oséias 3:1. Palavra-chave, palavra muito importante nos nossos dias e sempre em toda a história da humanidade. Perdão, perdão. Vamos para o versículo-chave. Deixa eu tirar meu rosto aqui de cima do versículo-chave. Tá? E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uvas. Agora vocês já entenderam por que a palavra-chave é perdão e já entenderam por que eu fiz essa pergunta, né? Você se casaria com uma pessoa sabendo que não seria fiel? Olha aqui, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera. Um destaque de Oséias. Qual seria um destaque de Oséias? Tá? O destaque de Oséias é o casamento de Oséias. É um destaque, né? É um ponto auge, tá? E no livro de Oséias é o seu casamento. É a ordem do Senhor para ele se casar com uma pessoa teoricamente infiel. E por que será que Deus fez isso? Por que Deus mandou Oséias fazer isso? Vamos ver, né? Cenas aí dos próximos slides, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí no livro de Oséias, tá? Esboço do livro de Oséias. Qual que é o esboço do livro de Oséias? Tá? Nós temos aí, primeiro, os textos, tá? Do capítulo 1 até o capítulo 3, na verdade, dos versículos 1 até o versículo 3, desculpa. Tá? É o que? Família de Oséias, que é o que? Infidelidade, né? Castigo e restauração. Desculpa, é capítulo do 1 ao 3, perdão. Né? Oséias vai até o capítulo 14, me perdoe. O capítulo 1 até o capítulo 3 fala sobre a família de Oséias, tá? E aí isso aí tem a ver com infidelidade, tem a ver com castigo e restauração da esposa de Oséias, né? Capítulo 4 a 10 é o povo de Israel, né? O juízo do povo de Israel. E capítulo 11 a 14, o final, é o povo de Israel, mas é o que? Restauração. Então é bem interessante como fala, Deus acaba usando o profeta, e não somente o profeta, mas o profeta e toda a sua família, para ser palavra vivida, né? Palavra que, vamos dizer assim, é um tema que Oséias mostrou através da sua família, da sua vida, né? A questão da infidelidade
é a questão da restauração, castigo e restauração da esposa de Oséias. Né? Depois vem aí o juízo, mas junto com o juízo vem a restauração, a graça de Deus presente. Tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho. Acho que eu vou ter que tirar meu rosto aqui. Não. Então, uma coisa bem interessante, tá? Eu queria ler com vocês esse pedaço para nós entendermos um pouquinho melhor. A mensagem através da família, tá? Deixa eu só tirar meu rosto aqui, ó. Então, a mensagem através da família, tá? Os textos, vamos ler os textos. Mas a primeira mensagem, assim como Gomer se prostituiu, Israel se afastou do Senhor com idolatria. Por isso que eu falei a questão da idolatria e da prostituição. Gente, a questão da idolatria e prostituição é marido e mulher, a igreja e Jesus. A igreja, ela se relacionando com outros, né? Outros noivos, que na verdade seriam outras pessoas, outros deuses, né? E aí isso tem a ver com prostituição e tem a ver com a idolatria, tá? O povo de Deus, que é um povo separado para Deus, buscando outros deuses. Então, a questão da prostituição como uma mulher ou um homem buscando outros maridos, né? A mulher, que representa a igreja, por exemplo, buscando outros maridos, se prostituindo, né? E não se mantendo santa, imaculada para o seu noivo, tá? E aqui é a mensagem, né? Gomer, que é a esposa, ela se prostituiu. E Israel, nesse contexto, também era um contexto o quê? Que Israel estava se prostituindo. De que forma, Rodrigo? Prostituição de Israel? Com idolatria. E é tão triste, tão... Vou falar a palavra até assim, nojento, vamos dizer assim, que tinha idolatria, que eram cultos que envolviam a relação sexual, né? Que é uma forma de cultuar alguns deuses estranhos lá, que não era o nosso Deus, em forma de relações sexuais no templo. Então era um negócio bem promíscuo mesmo, que envolvia até mesmo a prostituição mesmo, né? Prostitutas do templo, vamos dizer assim. E aí é uma questão o quê? Israel se afastando do Senhor. E aqui o profeta com a sua família mostrando isso de um exemplo real. Um exemplo real de como Deus se porta para conosco. Gente, eu não quero falar de você que está aí. Eu quero falar de mim. Eu tenho que tomar cuidado para não me render a falsos ídolos. Eu tenho. Essa é a nossa natureza. Não adianta se olhar para o passado e falar assim, povo de Israel maldito, povo cabeça dura. Não, olhe para você, olhe para dentro. E saiba, essa é uma tendência carnal nossa. Temos os nossos ídolos do coração. E cuidado para não apontar o dedo, né? E não enxergar esses outros dedos apontando para você. Mas vamos lá. Capítulo 1, versículos 2 e 3 diz o seguinte: o princípio da palavra do Senhor por intermédio de Oséias disse, o Senhor a Oséias, Deus falou com Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Né? Deus pondo Oséias como exemplo. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E a gente vai ver que deu alguns filhos, né? E aqui, ó, nós temos o quê? 1:4 é o primeiro filho, Jezreel. O nome significava o quê? Deus semeia. Uma profecia que indicava o juízo do cativeiro. Vamos ler. Então o Senhor lhe disse, põe-lhe o nome Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então o nome dele tinha a ver com uma profecia. Profecia o quê? Juízo do cativeiro. Tá bom? Capítulo 1, versículo 6, né? Apareceu mais uma filha chamada Loruama, né? Também que a tradução é desfavorecida. Vamos ler? Tornou ela a conceber, deu à luz uma filha. Então lhe disse, põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Então o nome indicava o quê? Falta de demonstração de compaixão, que seria refletida no sofrimento de Israel pela disciplina do seu pecado, né? Não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel.
mas tudo lhe tirarei. Então eles iam sofrer, tá? E aí tem mais um... Gente, olha que coisa. Essa é a família de Oséias. Deus usou ele e a família dele para ser de uma forma mais educativa, vamos dizer assim, né? Visível. E mesmo assim o povo tinha dificuldade de entender. De novo, gente, não aponte o dedo para o pessoal do passado e fala, nossa, que povo cabeça dura. Você e eu devemos jejuar na presença do Senhor, nos humilhar e orar e clamar a Deus. Deus, mostra para mim aonde eu estou errando. Não acho que você já está no alto, onde já podia chegar. Gente, eu e você somos pecadores, tendenciosos ao pecado, tendenciosos a estarmos nos enganando e não percebendo os nossos próprios erros. Peça ao Senhor que te revele aonde você tem errado. E o Senhor vai fazer isso. Amém? 1:9. Então disse o Senhor, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Olha, gente, que pesado. E o menino ainda levou esse nome, né? Lo-Ami, não meu povo. A criança simbolizava a rejeição da aliança por parte de Israel. E aqui é Israel rejeitando a Deus. Mas Deus também falando algo muito pesado, né? Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Muito, muito, muito forte. Muito forte. Por isso que eu li com vocês. Mas continuando, vamos lá. Oséias em uma frase, né? Oséias em uma frase. Usando a sua própria família e a traição de sua esposa, o profeta demonstra a infidelidade do povo de Israel e o amor leal do Senhor. Gente, é muito interessante e eu fiquei muito empolgado com esses 4 livros, né? A gente me desculpem, tá? Usar todos, mas eu acabo lendo muito o Novo Testamento e para mim está sendo muito bom, muito desafiador, muito bacana ler o Velho Testamento, estudar e tirar dúvidas. O pastor está com a cabeça cheia de tanto que eu falo na cabeça dele. Mas está sendo muito bacana e eu desafio, gente, vamos fazer isso, é muito gostoso mesmo. E aqui Deus usou a família, não usou somente o profeta Oséias, mas ele e a família dele, né? Em um contexto muito difícil, que é a traição de sua esposa. Gente, que contexto! Eu sou casado. Hoje eu conversei com a minha esposa sobre isso já um pouquinho, né? Sobre traição e como seria difícil. E é assim que Deus faz com a gente, amor dele. É o amor de Deus para nós. Um amor que não dá para entender. Porque a maioria de nós, quando fala de traição, fala o quê? Ah, traiu? Pé na bunda. Desculpa, gente. Desculpa o palavreado. Perdão. Mas traiu, divórcio. Não quero mais. A Bíblia tem até brecha para divórcio sobre traição. Mas olha o que Deus está ensinando aqui. Que coisa mais forte. Que coisa mais impactante. Mediante a traição, a promiscuidade, prostituição, infidelidade, Deus mostra o que é amor, perdão, perdão. E foi o que ele fez, Oséias, perdoar a esposa e mostrar que é assim que Deus age com a gente. Nós não merecemos, mas Deus perdoa porque ele é Deus. Tá? Então, Oséias em uma frase, vamos continuar. Teologia em Oséias. Teologia em Oséias. Vamos então para a teologia em Oséias. Teologia em Oséias. Tá? Deus julga e salva. Deus julga e salva. Gente, a mensagem de Oséias ela se estrutura em cinco ciclos, tá? Aqui eu vou mostrar os 5 ciclos, tá? Então, a mensagem de Oséias ela se orienta em 5 ciclos de julgamento e salvação. Nós não vamos ler, nem temos tempo para isso, mas tem aqui 5 ciclos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem que Oséias 1, de 2 a 9. Aí é o julgamento, depois a salvação. Oséias 1, de 1 a 10 até 2, 1. E assim por diante. Nós temos 5 ciclos de o julgamento e depois salvação. Tá bom? Então, você pode verificar isso depois com mais calma na sua casa, tá bom? Esses ciclos. Então, mediante esses ciclos, ele mostra o quê?
ele mostra que, além de denunciar e condenar o pecado do povo, ele também aponta para quê? Para um tempo de restauração após o julgamento, né? Então Deus julga e restaura, Deus julga e salva. Então ele não só aponta e mostra para o povo onde eles estão errados, mas também eles mostram a questão do quê? Do que pode vir a acontecer, da salvação, a restauração após isso, né? A restauração após o arrependimento. Amém? Deus é amor. Gente, isso é muito forte em Oséias, né? Teologia em Oséias. O amor de Deus, ele é apresentado no livro de Oséias e ele acaba se resumindo a Oséias 11:9. Por favor, abra lá sua Bíblia em Oséias capítulo 11, versículo 9, que diz o seguinte: Não executarei o furor da minha ira, nem voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Porque eu sou Deus e não homem. E porque Deus é Deus e não é homem, é a razão que Deus não desiste de seu povo. E ele continua demonstrando imensa compaixão, imenso amor. Deus é Deus, não é homem. Porque se fosse homem, vocês concordam comigo? Qual que era a chance grande do que poderia acontecer? Se fosse homem, poderia ser um pensamento da grande maioria. Abandona, deixa para lá, isso não merece. Esse traidor, esse hipócrita, esse perverso, pervertido. Mas não é assim que Deus nos trata, não é assim que Deus nos enxerga. Deus é Deus e não é homem. Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, e um Deus de perdão, um Deus de graça, né? Um Deus que salva. Mesmo nós não merecendo, Ele nos deu, né, através do sacrifício do seu Filho Jesus, a oportunidade, né, de termos salvação em Cristo, né, de termos restauração, perdão dos nossos pecados. Amém? E aí, aplicação, né? Qual que é a aplicação? Já indo para uma reta final aí, né? Já chegando numa reta final do nosso tempo de EBD. A aplicação seria: Oséias ensina a respeito do amor infinito de Deus. Sua mensagem nos desafia e impulsiona a evangelizar, para demonstrar semelhante amor às pessoas e resgatá-las. Oséias mostra que nada pode apagar o amor divino e apela para que o povo de Deus anuncie esse amor a outros. Amém? Essa é uma aplicação extremamente importante e relevante para mim e para a sua vida. Né? Quem é nosso Deus? É um Deus que julga, é um Deus que tem, né, vamos dizer assim, condenação, um Deus que tem justiça, é um Deus que disciplina o povo a quem Ele ama, mas é um Deus que é de amor infinito. É um Deus que disciplina porque ama, principalmente o seu povo. Né? É um Deus que ali nós vimos várias vezes a questão do juízo, falando do dia do Senhor, mas também chamando ao arrependimento. Chamando ao arrependimento, visando uma restauração. Né? E Deus nos chama, essa é uma mensagem que nos chama, né? Oséias, ao quê? Nos desafia, nos impulsiona ao que é evangelismo, gente, a amar as pessoas que estão à nossa volta, né? Demonstrando semelhante amor a essas pessoas e resgatá-las. Ah, mas elas não merecem. Gente, nem eu, nem você merecemos. Nós não merecemos. Mas Deus nos chamou, aqueles que são salvos em Cristo, né? Foram chamados por Deus. Foram resgatados por Deus. E o nosso papel é o que? Evangelizar e demonstrar amor para essas pessoas. E Oséias mostra que nada pode apagar o amor divino. Nada pode apagar a Deus. Nada pode mudar o que Deus sente por nós e a postura de Deus. Né? E apela que o quê? Para que nós, povo de Deus, anunciemos esse amor a outros. Esse é o nosso desafio. Anunciar o amor de Deus aos outros. Gente, desafio, muitos são os nossos desafios, né? Muitos são os nossos desafios. E desculpe se eu falei muito rápido, se a gente correu, se eu li bastante, li às vezes de forma rápida, mas
Obrigado pela oportunidade de novamente estarmos aqui. E eu queria também terminar orando, né? Porque são muitos os nossos desafios perante esse texto. E Deus nos chama a não só aprender, né? Não somente gastar um tempo aprendendo numa escola, mas a grande chamado é aprender para colocar em prática. E colocar em prática tudo que nós vimos hoje e talvez principalmente o último apelo aí, que é irmos, né? Mostrar o amor de Deus, brilhar o amor de Deus, mas também nos humilharmos perante Deus, nos arrependemos perante Deus na questão do nosso contexto ainda de pecadores, no nosso contexto ainda de às vezes temos ídolos nos nossos corações, de estarmos atentos às injustiças, atentos à necessidade dos outros e todos os outros tópicos que nós colocamos aí hoje. Então eu queria terminar com uma palavra de oração, mais uma vez. Senhor Deus, obrigado por esse tempo junto com meus queridos irmãos, mesmo que de forma remota. Obrigado pela Tua palavra que é viva, Tua palavra que é viva e verdadeira, a Tua palavra que toca os nossos corações. Obrigado porque, como igreja, nós estamos tendo o privilégio de ler e estudar o Antigo Testamento. Como igreja, temos tido a oportunidade de, mesmo remotamente, trocar informações, sermos orientados, né, pela Tua palavra, por esse tempo de EBD, pelos professores. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Pai. E o que eu peço, Senhor Deus, é que não seja apenas conhecimento, não seja apenas nos alimentar, mas que o Senhor desperte primeiramente o meu coração, o coração de cada um dos meus irmãos em Cristo, cada um dos que estão ouvindo essa palavra aqui, essa escola dominical, para colocar em prática, para que sejam desafiados a mudar, desafiados a fazer diferente mediante a palavra do Senhor, mediante o aprendizado que tivemos aqui durante esse período de estudo. O Senhor nos incomoda, o Senhor nos transforma para que possamos glorificar cada vez mais o Senhor. Em nome de Jesus. Deus, abençoa cada um no seu lugar e também clama ao Senhor que o Senhor age com misericórdia para com a nossa nação, para com o mundo, Pai, mediante esse contexto de pandemia. Tem misericórdia, Senhor Deus, abrevia esse tempo, traz solução, traz vacina, traz uma resposta do Senhor para essa situação, mas também que não possamos passar por esse momento sem percebermos que é a oportunidade de crescermos, oportunidade de amadurecermos, oportunidade de brilharmos a Tua luz, o Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vou estar ligado aí, continuar ligado mais um pouco nas perguntas no Facebook, tá? E Deus abençoe e até o culto à noite, tá bom? Um abraço, fiquem na paz do Senhor.